Boa tarde, meninas! Hoje, atendendo a pedidos mais uma vez, a gente vai conversar um bocadinho sobre corrimentos. Doutora, eu tenho um corrimento que me persegue desde a adolescência, eu não sei mais o que é que eu faço. Vocês já pararam para perceber se realmente esse corrimento é um problema ou se não é apenas a secreção vaginal? Olha, a mulher, ela naturalmente, na idade fértil, né, uma mulher jovem, ela produz uma quantidade de secreção vaginal que pode variar de 4 a 5 ml ao dia, às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende da fase do ciclo menstrual que ela está. E essa secreção, ela normalmente ela é branquinha, ela não tem mau cheiro, às vezes ela vem parecendo uma clara de ovo. Às vezes ela fica um pouquinho mais densa, mais pastosa. Às vezes um cheiro mais forte, mas não é um mau cheiro, é um cheiro mais ativo. E no período menstrual é comum vir com um pouquinho de ardência, principalmente se a gente estiver com uma fase assim mais acidez, bebendo pouca água, comendo mais doce, essa fase, né, que acidifica mais, tá certo? O pH da secreção vaginal. Então às vezes isso causa um pouquinho de ardência. Passou a menstruação, normalmente essa secreção passa e o fluxo volta a ficar normal. Então, essas características são comuns em todas as mulheres. E algumas às vezes olham isso e acham que, isso é nojento. É normal, gente. Principalmente na mulher que não usa anticoncepcional. Na mulher que usa anticoncepcional, porque ela fica, a maioria das vezes, com o eixo hormonal bloqueado, não tem períodos de ovulação e períodos pré-menstruais, né? Então ela não sofre essas oscilações e tende a ter uma secreção vaginal mais para branquinha e normalmente um pouco mais ácida por conta do efeito hormonal que o anticoncepcional tem no epitélio vaginal. Se a mulher começa a perceber que ela tem muita irritação, muita coceira, se o fluxo vem amarelado, com mau cheiro, bolhoso, se esse fluxo causa incômodo na relação sexual, se acontece dela sangrar na hora da relação sexual, aí a coisa muda de figura. E qual é o exame que a gente faz para saber direitinho? É o preventivo? Olha, o preventivo, ele não tem essa função. O preventivo, ele é um exame que foi feito para prevenção do câncer de colo de útero. Então, a ideia do preventivo é colher células e analisar essas células para que a gente observe se nessas células existem células que possam ter sinais de malignidade, sinais de atipia. O preventivo ele não foi feito para avaliar corrimento, muito embora às vezes a gente consiga ver fungo, ver Gardnerella e tal, mas ele não foi feito para isso, não é a condição ideal para isso. Quando a gente tem esses corrimentos e a suspeita é de uma infecção bacteriana ou uma infecção por fungo, esse líquido vaginal deve ser colhido e mandado para uma análise de cultura. A gente não faz urocultura quando está com suspeita de infecção urinária? Pois bem, é comum precisar fazer uma cultura da secreção vaginal para tentar identificar que tipo de bactéria que está causando aquela alteração e quais são os antibióticos que devem ser usados para tratar aquele tipo de infecção. Ao invés de estar usando 10 mil tipos de cremes vaginais diferentes e comprimidos e tal, porque a vizinha usou, porque a amiga usou, porque uma vez eu fui na médica e a médica passou. Não é assim, tá, gente? Existem bactérias que elas podem, inclusive, não dar muitos sintomas. A gente olha o colo do útero da paciente, ele aparenta estar normal, mas quando a gente faz o exames moleculares, a bactéria lá. Isso é interessante fazer, inclusive, antes de procedimentos, tipo esterossalpingografia, esteroscopia, colocação de DIU, porque às vezes a paciente ela está colonizada e na hora que a gente vai fazer esses procedimentos, onde a médica introduz o esteroscópio e aparelhos dentro desse canal, a gente pode estar ajudando a disseminar uma infecção na cavidade pélvica da paciente. Então, às vezes é necessário fazer esses exames antes de procedimentos, onde a gente vai precisar entrar na cavidade uterina. Uma bactéria chamada clamídia, que é muito comum em adolescentes e mulheres jovens, ela pode não dar sintoma absolutamente nenhum nas mulheres e
pode causar infecções tão graves que podem levar à infertilidade, porque ela danifica a trompa de um jeito que às vezes a mulher perde a trompa por conta dela. Então, assim, é importante você conversar com sua médica e fazer alguns exames de rastreamento para ver se, por um acaso, você não está colonizada e não precisa de tratamento. Nem toda secreção é problema. Por favor, botem isso na cabeça de vocês. Nem toda secreção é problema. Nem toda bactéria é sexualmente transmissível. Às vezes é um desajuste do próprio bioma vaginal. Tem bactérias que fazem parte da microbiota vaginal e que por algum motivo elas se reproduzem numa quantidade maior e passam a dar sintomas para a paciente, mas não necessariamente foram adquiridas com sexo. Tá bom? Então, por favor, desculpa. Vamos fazer a análise direitinho do jeito que tem que ser feito. Converse com a sua médica. Não adianta mandar foto da secreção vaginal, da calcinha, querer descrever apenas a secreção, porque nem sempre a gente consegue dar diagnóstico só com esse tipo de informação, meninas. Muitas vezes é necessário, como eu falei, fazer um estudo mais detalhado através de técnicas de cultura, técnicas moleculares, enfim, hoje em dia a medicina tem vários tipos de testes diferentes para que a gente possa fechar o diagnóstico, dizer a vocês exatamente o que é que vocês têm e direcionar o nosso tratamento, ok? Espero ter respondido as perguntas de quem me fez. Se ficou mais alguma dúvida, por favor, podem mandar. Vai ser um prazer enorme continuar mandando dúvidas de vocês, tirando essas dúvidas. E mandem mais sugestões para as próximas lives. Eu tô ficando tão blogueirinha. Todo mundo fica brigando comigo. Gabi, você tá blogueirinha? Eu digo, vocês ficam pedindo os vídeos e eu que era super tímida com esse negócio de câmera, agora eu tô ficando assim. Mas enfim, a ideia realmente é informar vocês. Dúvidas que muitas vezes uma vem no consultório e me pergunta e muitas têm. Então eu acho interessante essa conversa que a gente tem de vez em quando aí para tirar essas dúvidas que na verdade são de muitas mulheres, tá bom? Um beijo grande para todas, uma terça-feira, final de terça, né? Radiante e que vocês possam ter uma semana de boas notícias, alegre, feliz. A gente tá precisando de felicidade, né? Já tem muita notícia ruim no mundo. Precisamos de coisas alegres. Beijos!